2003, o Brasil conta com um regime disciplinar diferenciado. E no Saiba Mais dessa semana, vamos saber um pouco mais como ele funciona. E quem vai nos explicar as particularidades desse regime é o advogado Asdrubal Júnior, especialista em direito penal. Doutor Asdrubal, quais são as características do regime disciplinar diferenciado? Na verdade, o regime disciplinar diferenciado tem como características o isolamento celular do preso provisório ou condenado que seja submetido a esse regime. Ou seja, procura-se limitar, restringir a comunicação dele com o mundo exterior, de forma que ele fique em cela individual, reduzindo o tempo dele de saída dessa unidade celular para apenas 2 horas para banho de sol. E sem contato com o mundo exterior, da mesma maneira que teria em outro regime prisional. Então, na verdade, ele passa a ter direito apenas a 2 visitas semanais e apenas 2 horas por dia, e não tendo contato nem na hora do banho do sol com outros presos. Então, ele não se comunica, não vê televisão, não ouve rádio, não tem acesso a nenhum meio de comunicação, ele fica absolutamente isolado. E daí, naturalmente, que se abrem os questionamentos sobre a validade desse regime. Quais presos se submetem a esse regime? Todo e qualquer preso que seja submetido a esse regime por força de uma decisão judicial. Ou seja, quando eu digo todo e qualquer preso, incluindo condenados e presos provisórios, desde que eles tenham cometido uma falta grave, porque nós temos 2 tipos de RDD, o RDD punitivo e o RDD cautelar. Então, no RDD punitivo, aquele que cometeu uma falta grave, aí considerada um crime doloso, e esse crime doloso que implique em subversão da ordem, que coloque em risco o próprio estabelecimento prisional ou a sociedade, ou seja, um crime que ele desestabilize a organização da atividade do estabelecimento prisional a ponto de colocar em risco de fugas, de qualquer tipo de situações que criem intranquilidade, que afete a paz do convívio dos demais presos. Então, essas pessoas, como uma falta disciplinar cometida no cumprimento da sua pena, podem ser levadas à aplicação dessa sanção. E a outra situação, especificamente, é que quando ele representa por si só um perigo acentuado à sociedade ou à ordem dentro do estabelecimento prisional. Quando é considerado assim que ele é de alta periculosidade, então pode ser submetido também ao RDD segundo a lei. Ou quando ele está envolvido, há fundadas suspeitas de que ele esteja envolvido em crimes que envolvam a organização criminosa, né? Ou seja, associações criminosas, os chamados antigos crimes de quadrilha, que hoje chama-se associação criminosa. Então, nessas situações, também poderia se aplicar o RDD aí numa situação cautelar, quando é fundado o receio de que ele tenha uma participação de qualquer natureza nesse tipo de crime, poderia ser decretado para ele o regime disciplinar diferenciado. E qual foi o objetivo desta lei? A gente precisa resgatar a história da edição dessa lei. Em 2001, se as pessoas puxarem um pouquinho na memória, vão lembrar de episódios graves em São Paulo, envolvendo rebeliões nos presídios, envolvendo uma sequência de crimes graves que se teve a notícia que partiram de ordens de pessoas que estavam submetidas ao sistema carcerário. Então, em 2001 mesmo, foram feitas resoluções no plano administrativo da secretaria que administra as penitenciárias para poder criar um regime mais rigoroso e isolar essas pessoas. Esse regime foi questionado, sobretudo porque era um ato administrativo e não uma lei que estava estabelecendo esse regime. Então, em 2003,
a partir de uma série de discussões que teve entre 2000 e 2003, foi feita essa lei para criar o RDD e aí tentar colocar fim à discussão sobre a legalidade desse regime diferenciado, porque agora ele decorria de lei, não mais de ato administrativo. Então, a finalidade era desarticular as organizações criminosas e impedir com que elas pudessem ter uma comunicação externa e lá de dentro dos presídios pudessem se ordenar atividades criminosas no seio da sociedade. Essa foi a finalidade. Resta saber se foi satisfeita ou não ao longo desse tempo. Nesses 10 anos de vigência, a lei tem alcançado resultados satisfatórios? Eu penso objetivamente que não, porque se nós pararmos e pensarmos em uma recente notícia que teve agora em 2013, salvo engano, em setembro ou outubro, em que o Ministério Público, então, finalmente propôs uma denúncia contra o PCC, o integrante do PCC, 170 ou 175 pessoas foram denunciadas como integrantes do PCC, e nessa denúncia ele relata, por exemplo, que ainda agora 90% dos estabelecimentos prisionais de São Paulo estão sob o comando do PCC, que o PCC é uma organização criminosa presente em 22 estados brasileiros, que nós temos aproximadamente 6.000 integrantes diretos e mais uns 3.000 indiretos, o que dá uma organização que aproxima de 10.000 pessoas integrando essa organização criminosa. Partindo da ideia que esse número seja verdadeiro, se a lei vem sendo aplicada desde 2003 e estamos 10 anos depois, e ainda assim isso tudo está acontecendo, é uma evidência contundente de que não se está resolvendo as causas, está se trabalhando em efeitos e efeitos equivocados, porque ao você pensar que isolar o líder de uma organização criminosa vai tirar dele o poder e a capilaridade de poder exercer a sua liderança, é um equívoco. Primeiro porque, ao separar ele, está comunicando a todos os outros presos que essa pessoa é, de fato, uma líder. É um líder, ou seja, está empoderando essa pessoa, está transmitindo a todos os outros que aquela pessoa é muito importante. Então, é como se desse a ela um estigma ainda maior de ser uma pessoa super importante. E, por outro lado, é um equívoco supor que a organização criminosa não vai logo ter um líder imediatamente criado num ambiente prisional que dê sequência às atividades até que aquele outro possa retornar. Ou seja, não resolve o problema e alimenta a hierarquia e a ascensão dentro da hierarquia da organização criminosa. Você pensa numa organização em uma empresa qualquer. Se uma pessoa entra na empresa em uma função subalterna, uma função básica, elementar, e ela, ao olhar no horizonte do seu futuro dentro da empresa, supõe que não tem nenhuma perspectiva de crescer dentro da empresa, ela se desmotiva, logo ela vai procurar uma outra organização para trabalhar. Agora, se ela entra na empresa e vê uma sequência de exemplos ao seu lado, de pessoas que são promovidas dentro dessa organização, então ela se anima com a empresa, ela se motiva. Quando isso acontece no ambiente da organização criminosa, então, com a mudança permanente de líderes, em que há ascensão de outros que estão em escalas inferiores e vão subindo rápido, está comunicando a todos que aquela organização criminosa é dinâmica, que a ascensão daquela pessoa pode acontecer mais rápido e, ao invés de desmotivá-la, ao invés de desestimular o crescimento da organização criminosa, acaba por criar um estímulo a mais a essa organização criminosa. E a outra evidência de que isso não funciona é que essas pessoas que vão para o RDD, quando voltam, não deixam de cometer outras situações infracionais e, não raras vezes, elas voltam ao RDD, né? Ou seja, se fosse uma situação de fato inibitória, elas fariam de tudo para não voltar para lá. Então, isso é uma ilusão, está se atacando efeitos e não causas de forma superficial, como nós chamamos de um movimento do direito simbólico, apenas para querer passar para a sociedade que o Estado está agindo com energia, comunicando com aquele sentimento de insegurança que toda a sociedade tem de forma latente,
e que, olha, tratar com rigor, né, com força essas pessoas é o que nós temos que fazer para resolver o problema da sociedade. As pessoas ficam iludidas e, efetivamente, não se resolveu problema algum. As evidências dão conta clara disso. Não à toa, em 2013, uma denúncia dando conta do tamanho gigantesco de uma organização criminosa que em nenhum momento se arrefeceu por essa ação e pela aplicação do RDD. Então, é de fato um equívoco a estratégia que está sendo adotada e mais uma medida em que se joga para a plateia e não se resolve e nem se enfrenta as causas efetivas do problema da criminalidade do país e não se enfrenta com inteligência, com uma investigação inteligente e com uma atividade de polícia inteligente para que se possa, de fato, desarticular as organizações criminosas, que não vão ser com medidas dessa natureza que se vai resolver o problema da sociedade. É preciso que se adote, claro, investimentos em tecnologia, em uma segurança pública mais efetiva dentro dos estabelecimentos prisionais, sem dúvida. O combate hercúleo e contundente à corrupção dentro do sistema carcerário é absolutamente fundamental para que isso funcione. E o investimento em tecnologia para inibir os recursos de comunicação também, mas, sobretudo, por trás disso, tem que ter um trabalho de inteligência policial que vá, na ferida, desarticular as organizações criminosas e não trabalhar essas questões que são meramente de aparência e que, de fato, não atinge a estrutura de funcionamento da organização criminosa. Ela só muda nomes e cada vez continua crescendo. E o regime ele pode causar o efeito contrário, por exemplo, provocar rebeliões dentro dos presídios? Primeiro, é preciso que se diga que eu, como um advogado criminalista, e acredito que possa estar falando, representando um sentimento pelo menos predominante no meio da nossa classe profissional e da própria Ordem dos Advogados do Brasil, somos absolutamente contrários ao RDD, porque, da forma como ele estabelece, ele apenas confessa a ineficiência do Estado em resolver o problema carcerário, em que ele não dá conta de ter um sistema penitenciário que, de fato, iniba a comunicação com o mundo exterior naquilo que se deve inibir, permitindo apenas uma comunicação saudável para a ressocialização do indivíduo. E, por outro lado, ele submete essas pessoas que são inseridas no RDD a um sistema desumano, cruel, que pode ser considerado propriamente como uma tortura, como se ele fosse colocado em um caixão e ficasse dentro de um caixão o dia inteiro e só por 2 horas saísse desse caixão sozinho, sem falar com ninguém e voltasse logo a seguir para ele. Efetivamente, é esquecer, é ignorar de forma total e absoluta que essa pessoa um dia voltará para o meio da sociedade e que a gente não trabalhou em nada para poder preparar essa pessoa para voltar melhor. Estamos apenas preocupando aí com o aspecto de uma segurança coletiva, mas isso é apenas um discurso, uma retórica, porque essa preocupação não se materializa ao cumprir essa atividade do RDD, não se materializa, haja vista que há 10 anos se cumpre essa atividade sem que tenha trazido resultados satisfatórios. Então, a maior evidência é isso. E segundo, essas pessoas são submetidas à tortura, não voltam melhor, voltam pior, voltam ainda mais líderes, voltam ainda com seu nome mais estigmatizados dentro da organização criminosa, como pessoas que representam a rebelião, aqueles que enfrentam a ordem e que voltam firmes e fortes para poder continuar liderando suas organizações criminosas. Então, é uma ilusão que apenas vive por um curto período de tempo e que a sociedade, de fato, não se aproveita dela, a não ser os políticos com seus argumentos ao apresentarem essas situações. E o tratamento desumano, ferindo preceitos constitucionais importantes, de fato, não pode ser uma garantia que a sociedade queira para ela quando se lança a refletir sobre o assunto com a maturidade que se deve fazer. Ou seja, devemos refletir sobre o problema do combate à criminalidade, mas, em nome do combate a essa criminalidade, não devemos retroceder no respeito a garantias constitucionais, a garantias de respeito aos direitos humanos,
porque não vamos trazer solução nenhuma com essa providência e, por outro lado, estaremos indo lá para trás em um processo doloroso de crescimento e de graduação da ideia do que se trata de direitos humanos no mundo. E qual é o prazo que o preso ele pode ficar nesse regime? O regime ele prevê que a pessoa pode ficar até 360 dias, o que por si só já demonstra o absurdo que é isso. Alguém ficar numa condição subhumana por 360 dias e ainda podendo ser prorrogado, se tiver razões justificáveis para isso. Então, de fato, é uma demonstração da gravidade desse regime. Claro que nem sempre se estabelece esse tempo total, se estabelece tempos menores, mas a lei contempla essa possibilidade. Então, só para ver inclusive a incoerência dessa previsão, basta a gente verificar o próprio crime do artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa. Então, o crime de associação criminosa previsto no 288 prevê pena mínima de 1 ano. Ou seja, se a pessoa cometeu o crime de associação criminosa, ela pode responder por 1 ano. E 1 ano, pelo nosso sistema jurídico, pode ter uma série de benefícios que a lei contempla, como sursis do processo, como substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Ou seja, se a pessoa cometeu o crime, ela pode ficar por apenas 1 ano, que é a previsão da própria lei. Agora, se ela é suspeita de cometer o crime de associação criminosa, ela ficará por 1 ano num regime absolutamente mais duro, mais severo, do que a própria lei contempla para quando se tenha certeza que ele cometeu a infração. Então, são incoerências que não conseguem ser explicadas, senão por aquela história de que, olha, eu não consigo resolver, então vou dar um tratamento duro para dizer que eu sou macho bastante, né, para reprimir a criminalidade, e eu dou esse tratamento severo e estou dando uma satisfação à sociedade de que eu não tolero a criminalidade, mas eu não estou resolvendo problema nenhum, mas estou aparentemente parecendo ser alguém que está combatendo a criminalidade. Não se estará combatendo efetivamente a criminalidade como uma ação que não é uma ação inteligente. É apenas uma ação de repressão e de confissão da sua impotência, da sua incapacidade de gestão e de resolver o problema com muito mais eficiência e com uma estratégia pautada na inteligência policial. O regime disciplinar diferenciado, ele fere a Constituição que proíbe tratamentos cruéis e desumanos? Eu penso sinceramente que ofende. Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação de inconstitucionalidade que aguarda julgamento pelo Supremo, está na relatoria da ministra Rosa Weber. E a gente ainda não tem notícia de quando ela será julgada, mas os argumentos que caminham na direção de apontar a sua inconstitucionalidade me parecem ser procedentes. Procedentes porque eles apontam que, de fato, essa segregação total, absoluta, que se faz, essa incomunicabilidade por longo período, né, podendo ser de 360 dias e ainda ser prorrogado, essa incomunicabilidade, esse isolamento total, caminham na contramão de um tratamento humano daquele que está submetido ao sistema carcerário. Ou seja, é um tratamento desumano, é uma tortura psicológica que se faz com essa pessoa. E, de fato, caminha também na contramão do próprio sentido de um sistema penal em que a pena tem que ter o caráter também progressivo, tem que ter o caráter de recuperação do indivíduo, não apenas de apenação, de punição, mas o caráter de recuperar, de ressocializar, de reeducar. Esse isolamento, que ele não tem acesso a nada, que ele não tem acesso a nenhuma fonte de informação, que ele não pode fazer nenhuma atividade, em que o lança a uma total ociosidade e a um distanciamento de todas as pessoas, efetivamente não pode comungar com a ideia de estar preparando esse indivíduo para um dia voltar para o seio da sociedade um tanto melhor, um tanto mais preparado para conviver com as vicissitudes da vida e poder lidar com elas com urbanidade, com ordem, com respeito à ordem jurídica e desenvolver um trabalho produtivo para a sociedade e honesto.
Me parece que essa pessoa vai ser lançada a um processo de sofrimento psicológico tão intenso que, na melhor das hipóteses, o que vai acontecer com ela é uma revolta, um sentimento de rebeldia muito acentuado, que não vai fazê-la melhor de forma alguma, só pior a ela. Então, penso de forma categórica que é inconstitucional o RDD e que o Supremo, quando for se pronunciar, deve se pautar com essa preocupação e assim declará-lo.